Bem-vindo ao canal Catequese para Todos. Olá, criançada. Hoje vamos escutar uma passagem do Evangelho de São João, em João 18, e perceber o significado que este episódio sobre a prisão de Jesus nos diz. Mas antes disso, peço que deixem já o vosso like, ative o sino, partilhe o vídeo e subscreva o canal para ficar a par de novos vídeos no canal. E agora vamos à história de hoje. Fiquem desse lado. Tendo dito estas coisas, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron, onde havia um horto, e ali entrou com os seus discípulos. Judas, aquele que o ia entregar, conhecia bem o sítio, porque Jesus se reunia ali frequentemente com os discípulos. Judas, então, guiando o destacamento romano e os guardas ao serviço dos sumos sacerdotes e dos fariseus, munidos de lanternas, archotes e armas, entrou lá. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e disse-lhes: Quem buscais? Responderam-lhe: Jesus, o Nazareno. Disse-lhes ele: Sou eu. E Judas, aquele que o ia entregar, também estava junto deles. Logo que Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. E perguntou-lhes segunda vez: Quem buscais? Disseram-lhe: Jesus, o Nazareno. Jesus replicou-lhes: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, então deixai estes ir embora. Assim se cumpria o que dissera antes: Dos que me deste, não perdi nenhum. Nessa altura, Simão Pedro, que trazia uma espada, desembainhou-a e arremeteu contra um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice de amargura que o Pai me ofereceu. Então o destacamento dos soldados, com o seu comandante, e os guardas dos judeus agarraram Jesus e prenderam-no. Levaram-no primeiramente a Anás, sogro de Caifás, que nesse ano era o sumo sacerdote. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho às autoridades judaicas: é melhor que morra um só homem pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam atrás de Jesus. Aquele discípulo era bem conhecido do chefe dos sacerdotes e por isso entrou no pátio interior da sua casa juntamente com Jesus, enquanto Pedro ficou à porta, do lado de fora. O outro discípulo, o que era conhecido do sumo sacerdote, veio cá fora, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Nisto, a porteira disse a Pedro: Tu não és também um dos discípulos desse homem? Não sou, não, respondeu ele. Como fazia frio, os criados da casa e os guardas tinham preparado uma fogueira e estavam a aquecer-se. Pedro juntou-se-lhes para se aquecer também. O chefe dos sacerdotes interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Eu falei em público a toda a gente, ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nunca disse nada em segredo. Por que é que me perguntas isso? Pergunta antes aos que ouviram as minhas palavras. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas do templo, que estava presente, deu-lhe uma bufetada e disse: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou: Se disse alguma coisa de mal, mostra onde está o mal. Mas se o que eu disse está certo, por que é que me bates? Então Anás mandou-o preso para Caifás, que era sumo sacerdote. Simão Pedro continuava junto da fogueira a aquecer-se. Disseram-lhe os outros: Não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro negou: Não, não sou. Um criado do chefe dos sacerdotes, que ainda era parente do homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, dirigiu-se-lhe também: Porventura não te vi eu com ele no olival? Pedro negou outra vez, e nesse instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás ao palácio do governador romano. Já começava a amanhecer e para poderem celebrar a Páscoa, os judeus não entraram no palácio, porque as suas leis o proibiam. Por isso, o governador Pilatos veio cá fora para lhes falar e perguntar-lhes: Que acusação têm contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um criminoso, não te entregávamos. Pilatos concluiu: Então levem-no e julguem segundo as leis da vossa religião. Os judeus replicaram: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se estava a cumprir o que Jesus tinha dito, quando falou sobre a maneira como devia morrer. Pilatos entrou novamente no palácio e chamou Jesus: Tu és o rei dos judeus. Ele respondeu: Perguntas-me isso porque tu mesmo o pensaste ou foram os outros que tu disseram de mim? Acaso sou eu judeu? Replicou Pilatos. O teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que é que tu fizeste? Jesus respondeu-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino não é daqui. Nesta altura, Pilatos perguntou-lhe: Mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe: És tu que o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é a verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo.
Pilatos perguntou-lhe ainda, mas que é verdade? Depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus. Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. É vosso costume que eu vos solte um preso todos os anos por altura da festa da Páscoa. Não querem que vos solte este ano o rei dos judeus? Eles gritaram, não, esse não. Solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás era um criminoso. No capítulo 18 do Evangelho de João, começamos a ouvir a história da paixão de Jesus, que é o momento em que ele enfrenta sofrimento e a morte, tudo por amor a nós. Jesus não foi preso porque alguém armou contra ele, mas porque ele quis se entregar para realizar o plano de Deus e salvar todo mundo. Depois de orar no jardim dos Getsemane, Jesus foi traído por Judas e preso por soldados. Quando perguntaram se ele era Jesus, ele disse, sou eu, e, por um momento, os soldados ficaram assustados e caíram no chão, mostrando que Jesus é muito poderoso. Mesmo sendo preso, Jesus estava no controle de tudo. Jesus foi levado para ser julgado pelos líderes religiosos, que tentaram acusá-lo, mas ele respondeu com coragem, afirmando que sempre falou a verdade. Enquanto isso, Pedro, amigo de Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes por medo, mostrando que mesmo querendo acertar, às vezes podemos falhar por medo. Depois, Jesus foi levado ao governador Pilatos. Pilatos perguntou se Jesus era o rei dos judeus, e Jesus explicou que seu reino não é deste mundo. Jesus veio para dizer a verdade para as pessoas, mas Pilatos não entendeu muito bem e perguntou, o que é a verdade? O que aprendemos com tudo isso? Jesus quis passar por tudo isso para cumprir o plano de Deus e nos salvar. Ele foi fiel e forte mesmo nas dificuldades. Pedro, mesmo sendo amigo, mostrou que todos nós podemos ter medo e errar, por isso precisamos sempre pedir a ajuda de Deus. Jesus também nos ensina a buscar a verdade e a viver com sinceridade, mesmo quando as coisas são difíceis. No final do capítulo 18 do Evangelho de São João vemos que Jesus é o Rei que enfrenta tudo por amor a todos nós e nos convida a sermos fiéis, vigilantes e verdadeiros no nosso dia-a-dia, seguindo o seu exemplo. Jesus. Espero que tenham gostado deste tema e que tenham aprendido muito com ele. Antes de terminar, peço que vejam alguns destes vídeos na tela. Deste modo me despeço com toda a amizade. Espero por vós num próximo vídeo no canal, com novos ensinamentos. Adeus a todos.